O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Maurício Correia. Ele é chefe de gabinete da Fundação Casa e ele nos fala aí sobre as ações da Fundação Casa em meio à pandemia do coronavírus. Bom dia, Maurício Correia. Seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, estou à disposição. Bom dia, secretário. Quem fala é a Caterina. Para a gente começar essa entrevista, eu queria que o senhor contasse um pouquinho do trabalho, então, da Fundação Casa, para quem não conhece, né? Que tipo de atividade vocês realizam e quantos jovens vocês atendem e também a faixa etária desses jovens que nós estamos falando. Claro, a Fundação Casa é uma fundação do governo do estado de São Paulo responsável pela execução de medida socioeducativa em meio fechado, né? Então, a gente chama aqui no estado de semiliberdade, internação provisória e diversos outros programas de atendimento socioeducativo. Estamos distribuídos em 52 municípios no estado de São Paulo e, por conta da pandemia, a gente teve uma série de ações que diminuíram o número da população da fundação comparado aí a fevereiro desse ano. Então, atualmente, a gente está com 4.319 adolescentes em nossos espaços sendo atendidos e temos mais 436 adolescentes que estão sendo feito um trabalho de acompanhamento à distância, porque eles pertencem a algum tipo de grupo de risco e, por isso, estão com a medida socioeducativa suspensa. Fala um pouco para a gente dessa época aí de pandemia. Como é que está sendo realizado o trabalho? O que mudou no trabalho de vocês? Nossa, mudou muita coisa, viu? A tecnologia que a gente tem aqui desenvolvida na Fundação Casa permitiu a gente implementar diversas mudanças e, inclusive, inovar na forma de atendimento socioeducativo. Mas acho que a primeira grande observação que eu quero fazer é em relação ao trabalho de todos os servidores aqui da Fundação Casa, que permitiu que todas as ações planejadas e desenvolvidas aqui no Comitê de Gerenciamento de Crise instituído para combater a Covid fosse de fato efetivado. Só a título de exemplo, o primeiro adolescente que apresentou Covid aqui em São Paulo apresentou mais de 2 meses depois do início da pandemia, ou seja, a gente conseguiu de fato preservar os nossos adolescentes desse vírus que estava aí se espalhando em todo o território nacional, né? A primeira ação gerencial da Fundação foi criar centros de atenção especial, que são centros de atendimento espalhados aí por todo o estado de São Paulo, para fazer a quarentena por 14 dias dos adolescentes que entram na Fundação. E assim evita a disseminação de vírus em todos os demais espaços. Então, essa foi uma grande primeira medida. Outras tantas medidas a gente tomou, como, por exemplo, suspensão de atividade presencial. A gente suspendeu tanto parceiros, né, palestrantes, enfim, que vinham visitar os adolescentes nos espaços socioeducativos, como também a visita presencial dos familiares. E a gente tem conseguido realizar tudo à distância. Então, por exemplo, a visita familiar ela está ocorrendo por meio de ferramentas de solução de áudio e vídeo, também conectando a família do jovem ao jovem, sem necessariamente trazer um potencial vetor da doença para o nosso espaço, né? Sem dúvida. Maurício, ainda falando um pouquinho desses protocolos aí, essas medidas de segurança, como que tem sido feito, né? Principalmente para preservar aí a segurança dos funcionários internos? Como que tem sido a questão do uso de máscaras, a disponibilidade do álcool em gel? Conta um pouquinho para a gente. Claro, a gente comprou logo do início diversos equipamentos de EPI, né, de proteção individual, sempre se preocupando com a saúde dos adolescentes e dos nossos servidores, né, que nunca puderam ficar em casa por ser um trabalho essencial do Estado, então todos eles tiveram que vir desde o primeiro dia. A gente teve um trabalho grande de afastamento dos servidores pertencentes a grupo de riscos, né, ou o grupo de risco etário, ou por algum tipo de morbidade que colocava esse servidor em algum desses grupos. Então, só a título de exemplo, a gente tem 12 mil servidores. Desses 12 mil servidores do quadro, mais de 2 mil estão afastados, 2.700 estão afastados por pertencer a grupo de risco. Então, a todos os demais que estão ali no espaço socioeducativo, a gente fez uma grande aquisição de EPI. A gente comprou termômetro digital, então ninguém entra em nenhum espaço sem a medição de temperatura. Compramos máscaras, diversos tipos de máscara, desde a máscara de tecido, que se tornou obrigatório no trabalho, até máscara cirúrgica e aquela N95,
para acompanhar eventualmente os adolescentes que precisassem ir a pronto-socorro, algum equipamento de saúde, né? A gente comprou face shields para a equipe de saúde que faz o tratamento desses adolescentes naquele centro de atenção especial que eu citei há pouco, especialmente na entrada. Enfim, fizemos uma série de aquisições de EPI, álcool em gel, sabão, a gente não deixa faltar em nenhum dos nossos espaços, Caterina. Maurício, muitos dos internos estão em idade escolar. Como que fica a situação deles nesse momento aí de pandemia? Sim, bem lembrado. Eu acabei não abordando esse tema. A gente atende adolescentes de 12 a 21 anos, porque o adolescente ele pode ter cometido um ato infracional antes de completar 18, como a medida socioeducativa. Ela é até 3 anos, portanto, a gente tem jovens aqui até 21 anos dentro do nosso espaço. Todos eles estão inseridos em projetos pedagógicos, né? Então, a gente tem o ensino formal, o ensino profissionalizante, a arte e cultura, enfim, uma série de outros serviços da área pedagógica. Esses serviços não pararam aqui na Fundação Casa, tá? A escola vinculadora encaminha para todos os nossos centros o material didático, assim como ocorre na política estadual de educação. A nossa equipe pedagógica que possuímos no nosso quadro, ela imprime esse material, ela faz essas oficinas, faz esse trabalho junto aos nossos adolescentes, e o ensino profissionalizante, arte, cultura e demais tem sido feito à distância. Então, a gente tem nossos laboratórios de informáticas nos centros de atendimento, né, que estão ativos nesse momento, e esse laboratório permite que esse adolescente entre em site, né, todos acompanhados, todos por meio de política estabelecida aqui pela nossa superintendência pedagógica. Para além disso, a gente também tem nossas aulas de educação física, então todo o quadro de profissional de educação física é da instituição, e isso tem permitido com que a gente complete a nossa agenda pedagógica do adolescente que está conosco aqui 24 horas por dia. Certo. Maurício, como você bem mesmo pontuou, a tecnologia acaba sendo, nesse momento, uma grande aliada, né, de diversos setores aí, facilitando a nossa vida num momento como esse. A Fundação Casa tem contato com teleaudiências, né? Como que a tecnologia tem auxiliado aí nesse processo jurídico? Tem sim, viu? A tecnologia foi bárbara nesse sentido, né? Ela avançou bastante nesse processo, a infraestrutura também permitiu. Todos os nossos adolescentes hoje estão inseridos no projeto de teleaudiência com o Poder Judiciário. Então, todas as audiências desses adolescentes, elas ocorrem por meio virtual, junto aos juízes, com o promotor público e com o defensor. Então, os adolescentes são colocados numa sala reservada, com computador, webcam e microfone, da mesma forma como a gente está fazendo essa entrevista aqui, e a audiência deles ocorre normalmente. No caso aí de interno, com o suspeito de Covid-19, né? Quais são os procedimentos que vocês têm adotado? No caso de adolescentes com suspeita da Covid, a primeira coisa que a gente faz é acionar a nossa rede de saúde de referência do centro de atendimento. Então, todo centro tem uma UBS, como a gente diria, de referência, que faz o encaminhamento para a rede pública, mas a gente também tem os parceiros do terceiro setor. Então, a gente está com uma parceria boa de telemedicina com os Médicos Sem Fronteiras e com a Saúde e Alegria dos Sertões. Então, eles têm feito telemonitoramento desse adolescente. Então, a gente monitora todos os sinais, né, sintomas desses adolescentes com suspeita de Covid e faz o teste. Então, a UBS normalmente realiza o teste rápido desse adolescente para confirmar ou não. De toda sorte, tendo a suspeita desse adolescente, a primeira coisa que a gente faz é isolar do convívio dos demais. Então, ele permanece com uma agenda diferenciada de atividade, ele não é excluído de atividade, tudo ocorre normalmente, mas ele é respeitado o distanciamento social necessário dele dentro do centro. Então, a gente tem um dormitório especial que a gente instituiu no centro de atendimento, onde esse adolescente fica dormindo de forma separada dos demais, e todo mundo que conviveu naquele quarto acaba também obedecendo a mesma regra de distanciamento de convívio. Certo. Maurício, como você tem colocado, a Fundação Casa tem realizado aí uma série de ações, inclusive a produção aí de máscaras, né, de proteção,
Sim. que foi feita com mais de 7 mil máscaras, né, de proteção. O senhor podia falar um pouquinho, então, sobre essa ação, as instituições beneficiadas? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho aí tão importante que vocês têm realizado. Claro, como eu disse, a gente tem diversas atividades pedagógicas. Em alguns desses centros, a gente conseguiu implementar a atividade pedagógica de confecção de máscara. E aí, por conta da rede que os centros desenvolvem junto com os municípios, com as entidades do terceiro setor, os nossos adolescentes produziram mais de 7 mil máscaras faciais de tecido e a gente acabou doando essas 7 mil máscaras para asilo, albergues e várias outras instituições assistenciais. A gente teve esse impacto em diversos lugares. Eu vou citar São Bernardo do Campo, Diadema, Itanhaém, Sertãozinho, Irapuru, Lins, ou seja, a gente está numa vasta região do estado e toda a nossa ação dentro da Fundação Casa tem impacto na rede que nos ajuda no interior e no litoral. Outra ação aí, Maurício, foi a doação de cestas básicas, né? Como que essa iniciativa foi organizada e quais foram as pessoas beneficiadas? Claro, então, essas doações de cestas básicas, elas tiveram como fim os familiares dos adolescentes, né? Essa crise sanitária nacional, ela também afeta a área assistencial. Então, quando a gente está com os nossos adolescentes, a gente está tratando, né, e cuidando de adolescentes de alta vulnerabilidade social e, portanto, de seus familiares também. Que a gente teve uma ação com parceiros que acabou doando 525 cestas básicas, incluindo o cartão de alimentação, como se fossem esses cartões que a gente recebe como quando trabalha, né? Vale refeição, vale alimentação, e a gente doou elas para os familiares desses adolescentes. Essa doação aconteceu de duas formas. Primeiro, aqui na capital, pela Associação URRA, que é um grande parceiro nosso na área esportiva do adolescente, nesse convívio do adolescente com as regras de esporte, educação física, e também lá na região de Bauru, no nosso centro Nelson Mandela. Junto com o conselho gestor do centro, todo centro tem um conselho gestor, né? Eles conseguiram uma ação solidária de doação de cesta básica para esses familiares. É uma ação que tende a continuar ainda este ano, viu? Muito bom. E Maurício, falando um pouco ainda das tecnologias, né, que é um aspecto aí importante, quais os impactos, né, que ela tem trazido nesse momento? Quer dizer, ela pode garantir mais segurança, reduzir custos? Conta um pouquinho para a gente. Com certeza ela pode reduzir custos. Só a teleaudiência que a gente estava conversando permitiu que a gente não deslocasse adolescente entre centros de atendimento e os fóruns, né, os espaços do Poder Judiciário. Só isso permitiu que a gente permanecesse com servidores que acompanham dentro do centro de atendimento. Só isso permitiu que a gente não saísse com carro, né, que diminuísse a nossa frota de carros locados, ajudando a gente a atravessar essa situação fiscal nacional, né? Então, isso permitiu muito a nossa economia a partir das ações de combate à Covid. A visita familiar acontecendo também por meio digital permite que a gente evite outros deslocamentos ali dentro do centro de atendimento ou convocações no final de semana para fazer atendimento. Então, esse atendimento com o familiar ele acontece dentro da própria agenda ordinária do servidor. Então, isso tem permitido uma série de economias aí aos cofres públicos. Maurício, você acredita que a tecnologia veio para ficar aí no caso de vocês? Depois dessa pandemia, o que ficará em termos de ações, em termos da questão tecnológica mesmo, no trabalho de vocês aí da Fundação? Olha, eu acredito que a tecnologia tenha vindo para ficar mesmo. É muito prematuro ainda a gente discutir o impacto dela no atendimento socioeducativo, até porque a gente precisa também fazer uma visão para além do estado de São Paulo, né, em termos de medida. A título de informação, a Fundação Casa, ela representa metade do Brasil em nível de atendimento, então ela é bem significativa, mas existem outros órgãos que precisam conversar sobre essa medida com o CNJ, com o Poder Judiciário, né? De toda sorte, a tecnologia, ela de fato tem nos auxiliado a potencializar esse trabalho de transformação da trajetória de vida dos adolescentes dentro da Fundação. Então, na medida que ela tem permitido com que, a partir dos laboratórios de informática, esses cursos profissionalizantes de N tipo sejam feitos, a gente também amplia o leque de oportunidades de desenvolvimento do jovem que está conosco, né? A tecnologia também aproximou ainda mais o familiar do adolescente,
o que para nós sempre foi uma variável muito importante do atendimento socioeducativo. Sem a proximidade familiar, o trabalho ele perde um pouco sentido, perde um pouco significado. Então, para essas ações, tanto da área pedagógica quanto da proximidade familiar, ela certamente veio para ficar. As demais ações de relações de trabalho, da relação do servidor com o seu trabalho, isso vai demandar mais um tempo para a gente analisar, mas ela com certeza mudou. O servidor de hoje, o adolescente de hoje, ele não é mais o servidor e o adolescente de fevereiro de 2020. Tá certo. Nós gostaríamos de agradecer ao Maurício Correia, que é chefe de gabinete da Fundação Casa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço e permaneço à disposição de vocês aqui. Até a próxima, Maurício.